Que a paz do Senhor Jesus possa permanecer no seu coração, na sua vida. Que Deus possa sempre guiar teus projetos que você tem aí. É importante isso aí. Sabemos que as tarefas são grandes, não é? Você tem aqueles compromissos, todos nós aí tem responsabilidade, mas Deus está no controle da situação. Meu agradecimento a você que é inscrito e aquele que também que não é inscrito, mas vai se inscrever no meu canal aí. Que é uma benção, todos os dias tem 24 horas. Porque eu digo assim, você inscrever nesse canal, que você recebe as mensagens, né? O que tiver aqui no canal você recebe. 5 horas da manhã já começa, já é 24 horas mensagem para a sua meditação, para você ver, você mandar seu comentário e você eu ajudar também a sua vida espiritual. Nós podemos falar num assunto muito importante, uma igreja fervorosa, mas não espiritual. Existe assim, você acha que tem igreja fervorosa, mas não é espiritual? Nós podemos encontrar na Bíblia, na palavra do Senhor Jesus falando sobre isso aí, que até o apóstolo nessa carta ele chamou de igreja carnal, também falou. Quer dizer que essa palavra que nos traz, você vai ver que você pode até fazer um comentário depois sobre isso aí. Mas vamos ver aqui, carta escrita em 1 Coríntios, no capítulo 1, no versículo 2. E a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamado santo, com todos os que em todos os lugares invoca o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor dele e nosso, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graça ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo foste enriquecido nele, em todas as palavras e todo conhecimento, como foi mesmo o testemunho de Jesus Cristo confirmado entre vós, de maneira que nenhum dom vos falte, esperando a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. Essas palavras são palavras inspiradas pelo Espírito Santo de Deus, escrita através desse grande homem de Deus, o apóstolo Paulo. Quando ele viu a igreja ali, era uma igreja fervorosa, irmão, era espiritual, uma igreja que vivia ali sempre com os dons. Pode ver que ele falou que não deixe que esses dons que vocês têm que possa desaparecer, mas possa ser usado para a santificação da igreja do Senhor Jesus. Para que servem os novos dons que tem? Dom de profecia, línguas, revelação, interpretação de línguas. Todos esses dons, ele traz o benefício para a igreja de Jesus Cristo. É muito importante você olhar para isso e ver que os crentes de Corinto tinham os dons espirituais, mas muitos eram imaturos, insubmissos, ignorantes da doutrina reveladora dos dons, além de carnais. Em uma igreja é possível haver crente fervoroso, que gosta de movimento, de agitação, sem, contudo, haver espiritualidade real. Então, essa carta aqui, Paulo escrevendo que existiam as pessoas assim, que gostavam de movimento, mas ele viu que aquilo dali não era bem um movimento espiritual. Às vezes parece fervor espiritual, mas às vezes a pessoa está com emocional ali, está com aquele movimento e depois se torna tudo normal. Como nós podemos ver que o que é o fervor espiritual? Essa carta que nós podemos colocar e está em nossos corações, na nossa vida, sobre esses dons espirituais que a igreja, que Jesus deu à igreja, esses dons que são os novos dons espiritual, envolvido em todos os crentes, dom de profecia, dom de revelação, dom da ciência, dons também da cura. Jesus, ele concedeu, o próprio Jesus, à igreja do Senhor Jesus. Esses dons é para a edificação, para o crescimento da obra de Deus. Sempre quando nós podemos ver lá aos Romanos 12, Paulo também dando uma advertência
da consagração a Deus, e a humildade, a fidelidade no uso dos seus dons. Ele falou também em sua igreja. E ele se expressou uma palavra muito importante também para os irmãos. Ele disse: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformei com este mundo, mas transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Está mostrando, através dessa carta, que os irmãos, ele tinha os dons, mas precisava de um aperfeiçoamento, de um amadurecimento espiritual na vida deles. Porque sabemos que a mesma carta 12 e 11, não sejais vagaroso nos cuidados, sede fervoroso no Espírito, servindo ao Senhor. Então, fervoroso no Espírito, servindo ao Senhor, ele está mostrando que o amor, o fervor, a humildade, que traz os benefícios da vida espiritual, mas que essa chama no teu coração não pode se apagar. Quando nós vimos essa carta aqui, ele está dizendo que não precisa, você realmente, Jesus faz milagres, sabemos disso, operações 2 de milagre, que tem dentro da igreja. Todavia, é preciso compreender que maturidade cristã não vem da maneira como a pessoa quer, ou é um exercício, ou o tempo de igreja que ele está ali, que ele diz que trouxe amadurecimento cristão. De jeito nenhum. Ele pode amadurecer dentro e ouvindo a palavra de Deus. Observe que essa palavra aqui, quando nós podemos ver que o dom espiritual, ser um fruto do Espírito, ele não tem sentido. Porque realmente a pessoa pode ter dom de profecia, ou de profetizar, isso aí, Deus pode dar. Mas se não tiver junto com ele, o que, pastor Josias? O fruto do Espírito o acompanha com dons espirituais. Então, os novos dons existem sim na vida da pessoa. A pessoa ele pode ser mudado a vida dele, ele pode profetizar, ele pode até falar também para a igreja, mas tem que ter o fruto do Espírito. Porque o próprio Paulo falou isso aí, a carta também aos Coríntios. Ele falou também, essa carta 13, que a pessoa tinha o dom de profecia, mas não tinha o fruto do Espírito, não misturando o dom os dons que tem, que a Bíblia nos fala, que é uma dávida que dá à igreja, para não se confundir com o fruto do Espírito. Porque a pessoa pode até profetizar, mas ele não tem o fruto do Espírito. A pessoa pode profetizar e não vai para o céu também. Como assim? Nós podemos colocar no texto da palavra de Deus que está falando em cada vida e cada coração. E a Bíblia nos fala que a carta escrita em 1 Coríntios, no capítulo 13, a partir do 1 diante, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que zoa ou como sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todo o mistério e toda a ciência, ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse o monte, não tivesse amor, nada seria. Ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que eu entregasse meu corpo para ser queimado, não tivesse o amor, nada disso me aproveitaria. Quer dizer, ele dando essa palavra que a pessoa pode ter o dom de profetizar, mas ele tem que primeiro ter dentro do coração dele o amor de Jesus Cristo, que está dentro dos dons que ele tem de profecia. Porque a Bíblia fala sobre isso aí? Porque o Paulo encontrou na igreja que ela estava, mas era um povo que pulava, tinha profecia, tinha mistério, mas era carnal. E daí? Você olha para a Bíblia, encontra essa situação, a situação que a igreja estava. Por isso que ele chamou o povo ali
que para ser doutrinado através do que? Da palavra. Você observe bem uma coisa interessante nesse assunto que está falando no teu coração. E, pastor, você pode dizer, mas eu conheço gente que profetiza. Tem gente que ele fala mistério e fala línguas estranhas, mas não toque nele não, que ele é explosivo, ele briga com todo mundo. Nós vimos que, biblicamente falando, é reprovado diante de Deus. Que Jesus falou, ainda que eu falasse línguas dos anjos, ou profetizasse, ou falasse mistério, ou tivesse toda a ciência, mas se não tivesse o amor, que é prioridade, nada disso me aproveitaria. Então, por que Jesus está falando essa palavra também lá no livro de Gálatas 5 e o versículo 22? Mas o fruto do Espírito é amor, você pode ver, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Ela está incluindo também as pessoas que ele tem o dom de profecia, está falando aqui, para nós essa palavra. Então ele está envolvido com isso aí, porque Deus está falando essa palavra em nossos corações, a palavra que traz em nossa alma, palavra que alegra o nosso ser. Quando vez você pode ver, mas o dom de profecia não existe? Com certeza existe. Mas Jesus disse uma palavra também muito interessante. E essa palavra, ele falou também, e que naquele dia, tem pessoas que vão dizer, Senhor, no teu nome eu curei, no teu nome eu fiz milagre, no teu nome eu profetizei. Jesus vai dizer, não vos conheço, quem é você? Quer dizer, ele falou uma palavra que a pessoa estava fazendo, mas não tinha nada de Jesus no coração. Palavra que Deus me dando através da palavra aqui neste momento para você, que os dons de profecia, os dons de língua, esses dons estão realmente entre a igreja do Senhor Jesus para edificação. Você não pode mostrar a sua santidade se Deus te usar, que você é mais santo do que o povo que ele está. De jeito, isso aí diante de Deus não tem validade. Podemos encontrar que os crentes exerciam os dons para demonstrar nível de maturidade, de santificação, tornando-se assim carnais. Paulo se expressou isso aí, mostrando como corria ali dentro da igreja, que é o mais santo. E hoje as pessoas, não é todos, você podemos ver, não é todas as pessoas. Hoje a pessoa tem a santidade de uma pessoa que fala língua, que fala mistério. Tem pessoas que não pregam mais. Se der uma palavra, para dar uma palavra ali da igreja, que a palavra, a autoridade, que é a maior autoridade que tem, é o centro fundamental da igreja, é o que? É a Bíblia Sagrada. A palavra é a maior autoridade que tem dentro da sua mão, que está na sua casa. Então a palavra de Deus, ela edifica, ela ajuda e ela fortalece as pessoas. Pode ver que Paulo encontrou também a carta escrita de 1 Coríntios 3. E ele diz também essa palavra em nossos corações. E irmão, não vos pude falar como espiritual, mas como carnais, como menino em Cristo, com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja, contenda, decisões, não sois porventura carnais, e não andeis segundo os homens. Paulo chamou aquele povo de carnal. Ele disse, você ainda está andando segundo o desejo dos homens que existe aí. Mas ele se expressou que essa palavra que Deus está trazendo em nossos corações, que ele viu que existia aquela grande confusão de divisão entre os irmãos. Ele viu que o povo estava desequilibrando, mas não tinha o dom de profetizar, tinha o dom sim de profetizar, mas não tinha um amadurecimento espiritual na vida deles. Isso aí tem acabado com algumas pessoas espirituais que estou me referindo. Porque a pessoa pensa que quem profetiza é mais santo do que a igreja, do que o povo. Quem fala a língua, não, nós podemos encontrar que a Bíblia fala aqui, nós vamos mais adiante. E a carta em 1 Coríntios 1 e 10, rogo, pois, por irmão, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que ligais todos a mesma coisa,
e não haja entre vós decisões, antes seja unido em o mesmo sentido e o mesmo parecer. Porque, a respeito de vós, irmão meu, fui informado e comunicado pela da família de Cleó, que há contenda entre vós, querendo dizer que isto, cada um de vós diz, eu sou de Paulo, eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo, que existia ali uma divisão. Ele foi comunicado pela família ali, que existia uma contenda dentro da igreja, mas ele profetizava, falava a língua ali, eles ali, mas ele não tinha um amadurecimento espiritual. Dizer para você, através desse canal aqui na sua vida, talvez você não é batizado com o Espírito Santo. Jesus pode batizar você com o Espírito Santo e dar os dons espirituais. Ninguém tem os 9 dons. Não, eu tenho 9. Ninguém tem os 9 dons. Os dons é dividido na igreja para a necessidade do crescimento espiritual da igreja do Senhor Jesus. Quando a pessoa ele aceita Jesus, ele recebe da parte de Deus o que? O Espírito Santo. Depois ele vai buscar para ser o que? Na vida dele, batizado com o Espírito Santo. Acerca da diversidade dos dons espirituais, carta escrita aos Coríntios 12:1, acerca dos dons espirituais, não quero, irmão, que seja ignorante, vós bem sabeis que ireis era gentil, levado aos ídolos mudo, conforme eres guiado, portanto, vos querei fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus, de Jesus é anátema. Ninguém pode dizer que Jesus Cristo é o Senhor, senão pelo Espírito Santo de Deus. Então, é confirmado o Espírito Santo. Ninguém diz que Jesus é o Senhor, se não for confirmado o próprio Senhor. Então, a palavra de Deus, ele traz nos nossos corações. Você encontra que isso aí está dividido. Seguir a paz, 1 Coríntios, capítulo 14. Seguir o amor, procurar com zelo, os dons espirituais, mas principalmente o dom de profetizar. Está escrito na palavra de Deus, porque o que fala línguas estranhas não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende. E o Espírito fala de mistério com ele mesmo. Uma pessoa que está falando línguas estranhas, uma pessoa está pregando, uma pessoa está ali ensinando, e 4, 5, 6, 10, falando ali línguas estranhas, ele tem que parar, porque a autoridade maior é a Bíblia. Ninguém está entendendo o que ele está falando. Chama-se para edificação dele mesmo. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação da igreja. O que fala língua estranha edifica-se a si mesmo. Mas o que profetiza edifica a igreja do Senhor Jesus. Nós estamos entendendo. Eu quero que todos vos faleis línguas estranhas, mas muito mais que profetizei. Porque o que profetiza é maior do que o que fala a línguas estranhas, a não ser que também tenha intérprete, porque a pessoa pode falar a língua, mas ninguém entende, mas aparece uma pessoa ali e vai interpretar, chama-se interpretações de língua, dizendo o sentido daquela profecia que é para a edificação da igreja do Senhor Jesus. Então, o Deus está falando através dessa palavra aqui, que você lembre de uma coisa, pessoas que ele não é batizado com o Espírito Santo ainda, mas ele é salvo, com certeza. Ele é salvo em Jesus. Ele é selado. A Bíblia nos fala, ele tem o selo do Espírito Santo de Deus. Agora, bater com o Espírito Santo, que é um revestimento de poder, é outra coisa diferente. Então, lembre de uma coisa, que ninguém pode... existe até, nós sabemos, aula da marcha no ministério, existe até aula, pessoas brincando, pessoas até falando línguas estranhas, brincando com as coisas espirituais de Deus. Mas isso aqui vem da parte do Senhor Jesus. Isso aqui, esses dons que tem, que é os 9 dons, isso aí está dentro da distribuição para o aperfeiçoamento da obra do Senhor Jesus. Não confunda dons ministeriais, que é outra coisa diferente, dom de línguas, os dons de língua que tem na palavra do Senhor Jesus, e o fruto, que é os 9 frutos do Espírito. Você tem que separar os 3 aí.
Você tem que saber que o fruto do Espírito você tem que ir. Você tem que ter o amor, você tem que ter a bondade, a benignidade, a mansidão. Está dentro lá do Gálatas 5:22. Você, dom ministerial, lá a carta de Efésios você encontra também esses dons ministerial. Que Jesus deu também esses dons ministerial para o aperfeiçoamento da obra de Deus. Então a segurança que existe dentro do povo de Deus é a palavra do Senhor Jesus. Ninguém pode fugir desse sentido. Você pode falar mistério, ele pode gritar, ele pode fazer tudo. Meu Deus, aquele irmão. Eu digo uma coisa a você aqui, para nós orar aqui. Existem pessoas que ele acredita que aquele irmão que fala mistério ou língua estranha é mais santo do que todo mundo da igreja. Mais santo, mas não existe isso, não. A santificação, ninguém vai dizer que a língua estranha traz a santificação. De jeito nenhum. A pessoa tem que estar santificado para falar língua estranha. Não é falar língua estranha para ser santificado. De jeito nenhum. Então a Bíblia, Jesus falando essa palavra para você agora, neste momento desse canal, trazendo para você um avivamento espiritual. Trazendo para você um avivamento na sua caminhada. Então você pode compreender uma coisa nesse momento, que não existe aula da marcha no mistério, para falar mistério. Não existe pessoas forçando a pessoa para falar línguas estranhas. Ou profetizar. Profetiza, irmão. Não é assim que funciona. Olha a Bíblia e veja que Jesus falou, se na igreja tiver 10 ou 5, 4 falando língua estranha, mas tem uma pessoa ali que vai profetizar, todo se cala e vê realmente se aquela profecia vem de Deus. Mas se tem ali falando a palavra que é autoridade, e se levanta a pessoa ali, pulando, e marchando, e tirando a palavra que é a maior autoridade que existe na igreja, é a Bíblia Sagrada, aí você sabe disso que é. Sabe disso que é. Então, veja bem, se for uma determinação de Deus, o pregador ali, aquele que está ali na frente, ele sabe se é de Deus ou não. Então, que Deus abençoe a cada um de vocês. Que Deus ajude. Que eu falei sim, eu quero falar sobre os dons espirituais. E os dons espirituais, então, se não tiver, ainda que eu falasse línguas dos anjos ou distribuísse tudo, mas se eu não tiver o amor, os dons não servem para nada. Quer dizer, no sentido da edificação. Porque tem pessoas que ele fala mistério, mas é um brigão no meio do mundo, é briga na igreja, que na igreja de Corinto. A igreja de Corinto estava assim. E o pessoal, e o Paulo falou, a Bíblia fala sobre isso aí, mas era carnal. Divisões, eu sou de Paulo, eu sou de Seva, que é Pedro, eu sou de Apolo, que era um pregador. E tinha uma divisão da igreja, e cadê o mistério que ele falava ali, a língua estranha? E cadê a profecia que tinha ali dentro daquela igreja? Quer dizer, Paulo diz que tudo que você está fazendo aí não está sendo edificado para ninguém. Que a paz do Senhor Jesus possa reinar no teu coração, na tua vida, na tua alma. Você possa entender que essa palavra edifica o teu coração. Você, minha irmã, meu jovem, você que está me ouvindo aí, você não é batizado com o Espírito Santo, mas vai para o céu. Você não fala a língua, mas vai para o céu. Mas Jesus pode te batizar com o Espírito Santo. Você ainda não desceu as águas, está esperando um dia descer para ser batizado nas águas? Vai para o céu pela Bíblia. Jesus falando essa palavra para você. São palavras que edificam os corações e você sente aí a presença do Espírito Santo de Deus. E vamos orar. Senhor nosso Deus, na tua presença. Meu Deus, quero te apresentar, Senhor, teu povo. Apresentar aquelas pessoas também que não é crente ainda, mas acompanha esse canal, Senhor. Quero te apresentar que continua abençoando a minha vida, a vida da minha família, a vida daqueles que estão aí orando também, aquele que tem o dom de profecia, que ele pode submeter às autoridades que existem dentro da tua casa, Senhor. Que esses dons que tem de profecia, de revelação, discernimento, é para a edificação da tua igreja, não é uso pessoal. Não é uso para ganhar dinheiro, não, Senhor. Isso aí serve para ajudar o crescimento espiritual da igreja. E às vezes acontece, existe muita coisa que nós temos que falar pela palavra. Às vezes, eu aula da marcha, do mistério, aula de falar línguas. E nós sabemos que isso é uma aberração perante a tua palavra. Mas concede a graça,
conceda a vitória e a paz em cada vida, em cada coração. Em teu nome, para sempre. Amém. E que a paz do Senhor Jesus permaneça em teu coração, na tua vida e na tua alma. Que o Senhor Jesus possa sempre estar contigo e com certeza fique sempre acompanhando esse canal, que é bênção na sua casa e muita coisa vem para você. E você vai acompanhando e vendo a palavra de Deus e vai tirando as provas, que é muito importante no teu coração. Deus abençoe, forte e firme.